Boa noite, bem-vindos ao nosso segundo Leituras da Biblioteca. Eu sou a Patrícia Patterson e eu vou coordenar hoje essa atividade da diretoria da biblioteca da Seção Rio. Eu quero agradecer à diretora da biblioteca, Paula Leggei, pelo convite e pela atuação cuidadosa também na preparação da atividade, junto com a gente. E vou fazer duas palavrinhas aqui antes de passar a palavra para o Cleiton, que vai trazer a fala, né, essa noite. O Leituras da Biblioteca tem como proposta trazer para o debate temas atuais da cidade, em articulação com os nossos textos de orientação. Para essa edição, a comissão de biblioteca, que é composta também por Adriana de la Penha, Maria Ferreira da Silva, Isabela Correia Machado, Larissa Pinto Marta, Lourenço Astur de Moraes, Jéssica Nogueira Gomes, nossa bibliotecária, além de Ângela Fole Negreiros e Tatiane Grova Prado, que não puderam estar presentes hoje. Então, para essa edição do Leituras, a comissão pensou no tema, levantou o tema dos limites e possibilidades do chat GPT e de mais aplicativos de inteligência artificial. A gente vai contar remotamente com a presença do nosso ilustre colega da seção Nordeste, Cleiton Andrade, autor do livro Lacan Chinês, pelo qual ele recebeu o prêmio Jabuti em 2016. O seu percurso pela escrita e a poética chinesa, nesse livro, com rigor e originalidade, sem perder a leveza, permite ao leitor aproximar-se da clínica dos nossos tempos como leitura do inconsciente. Membro da EBP e da AMP, professor da Universidade Federal de Alagoas, Cleiton gentilmente aceitou nosso convite e, desde já, eu agradeço por isso, em nome da comissão de biblioteca, pois é sempre um prazer escutá-lo. Em seguida, Rodrigo Lira, a quem eu também agradeço desde já, vai animar o debate. Analista membro da EBP Seção Rio e da AMP, há alguns meses, na atividade de lançamento das jornadas clínicas da sessão, cujo tema será transferência na prática, Rodrigo trouxe notícias dos apontamentos feitos por um estudo da Universidade de Harvard, indicando que um dos principais usos que atualmente são feitos das ferramentas de inteligência artificial seria o de terapia. Tendo em vista os efeitos preocupantes desse uso, de que temos tido notícia, chegamos ao título que se coloca, então, antes, enquanto pergunta. Afinal, como ler a clínica em tempos de inteligência artificial? Contamos também com a participação entusiasmada da audiência para essa conversa. Passo então a palavra para o Cleiton. Obrigada. Mais uma vez, boa noite a todos os colegas. Obrigado pela apresentação gentil, Patrícia. Agradecer o convite dos colegas da Seção Rio, que assim, eu tenho um carinho muito especial. Quando estive aí, foi muito bem recebido. É um lugar que eu tenho colegas, amigos, parcerias de trabalho, eu considero muito preciosas para mim. A gente até estava brincando que eu acho que a comissão acertou. As duas únicas pessoas no Brasil que não devem ter Instagram e rede social para falar sobre o tema. Eu descobri que o Rodrigo também não tem, né? Bom, enfim. é, Outro dia eu estava a caminho da universidade e, como eu estava um pouco atrasado, eu pedi para o navegador, né, do carro me indicar um caminho que fosse mais rápido para a universidade. Assim que eu fiz o comando de voz, apareceu a voz do aplicativo dizendo: eu queria mesmo falar com você, que você é uma pessoa maravilhosa. Eu levei um susto, porque eu estava pedindo o endereço para o carro, para o GPS me conduzir. Eu fiquei um pouco atônito com essa resposta completamente inusitada e perguntei para o aplicativo o que tinha falado. Não sei se vai dar. Aí nessa segunda vez, é divertido, eu tentei gravar. Vamos ver se dá para sair aqui. Vamos ver se dá para escutar. Espera aí. Espera aí, deixa eu voltar aqui, gente. Um minutinho, que foi muito rápido. Obrigado.
como botar na caixa, não? Não, né? Não deu para ouvir. Eu não estou te ouvindo. Agora eu não estou ouvindo vocês. Eu não estou te ouvindo, É Rodrigo. aquele esquema, né? Tá me ouvindo, Cleiton? Sim, Oi, tá me agora ouvindo? estou ouvindo. Agora estou Tá. ouvindo. Tenta de novo, porque a gente também estava ajustando uma coisa aqui no áudio, pode ter sido aqui que deu um problema. Vamos tentar Ah, mais uma tá. vez. Não, não, deixa. Vamos ver o que a plateia acha de você. Está confirmado. Você é sensacional. Deu para ouvir? Deu para ouvir. A gente concorda aqui, então. Imagina eu dirigindo, escutando uma coisa dessa, né? Enfim, mas de qualquer maneira, é, às vezes, quando eu faço algum comando para Alexia, tomara que ela não me responda agora, e me dá algum tipo de informação, às vezes eu me vejo no ímpeto de agradecer. Às vezes eu tenho que lembrar, é uma coisa meio automática de, obrigado, né? Agora, é curioso, assim, todas as vezes quando eu acordo, desde quando eu arrumei esse relógio aqui, eu sempre de manhã olho o relatório da noite, né? Quanto que eu fiz de VOC, e VFC, quanto foi de sono, índice de não sei o quê, ou seja, batimento cardíaco, toda manhã. E virou meio mania minha acordar e bater aqui no registro para saber o que o relógio diz dos meus índices, né? Isso sem falar quando vou fazer ginástica, alguma coisa do gênero. Outro dia, inclusive, vocês vão entender onde que eu quero chegar. Outro dia eu estava na academia malhando, aí passei um pouco mal. À noite eu resolvi verificar o batimento cardíaco da hora que eu passei mal na academia. Tinha caído para 32 na hora do intervalo. Ali eu levei um susto. Batimento cardíaco no meio da academia 32, aí me fez procurar cardiologista. Bom, isso tudo para dizer o quê? A gente está o tempo todo às voltas com inteligência artificial, né? No carro, no pulso, no celular, né? Ninguém mais lembra número de telefone, ninguém lembra endereço, a gente não pode nem mais pedir para alguém para explicar como é que chega num determinado lugar, todo mundo diz, joga no Google, joga no Maps, que você chega, né? Então, de uma certa maneira, a gente está totalmente tomado, o nosso cotidiano está atravessado por esse tipo de inteligência artificial de diversas formas. No filme Minority Report, né, também chamado de A Nova Lei, um filme do Spielberg, de 2002, fala que no futuro, né, e ali ele estava se referindo a 2054, teria uma nova tecnologia que permitia, né, que crimes fossem previstos com uma precisão e que, justamente por isso, poderiam ser impedidos antes de serem cometidos. E que isso acabava reduzindo drasticamente a taxa de assassinatos e homicídios. No século XVIII, alguns crimes violentos produziam impasses para o discurso jurídico. Surgiram, nesse contexto, uma série de relatórios de peritos que pronunciavam o valor de verdade, né, dando cientificidade a enunciados judiciários, que com isso passavam a ter presunção de verdade. Nesse caso, não seriam mais um sujeito jurídico que os juízes teriam diante de si, mas um novo objeto, né, produto de uma nova tecnologia, de um saber que visava uma reparação, que visava uma readaptação, que visava correção. Ou seja, eu estou falando do exame psiquiátrico, do exame de periculosidade. Esse exame de periculosidade, esse exame psiquiátrico, fez daquele sujeito um delinquente, um anormal, um doente, né? Ou seja, um objeto dessa nova tecnologia. Portanto, a periculosidade
prevista pela tecnologia dos exames periciais substituiu o indivíduo juridicamente responsável pelo objeto de uma técnica de normalização. De culpado e responsável é conduzida à condição de indivíduo anormal, de indivíduo enfermo, e justamente por isso, não sendo responsável pelo ato. Por ser inimputável, ele acabou sendo condenado ao silêncio e cuidado perpétuo no asilo, pois ele poderia, segundo esses relatórios, segundo esses exames periciais, cometer o crime que ainda não cometeu, devido à sua periculosidade desrazoada. Portanto, Minority Report não é de 2054, não é do futuro, já estava no século XVIII. Tecnologias avançadas que, por vezes, são uma espécie de museu de grandes novidades, né? Pinel, quando liberta os loucos das correntes que os mantinham confundidos com criminosos, com delinquentes, dentro do que foi o melhor espírito libertário da Revolução Francesa, ele deu um passo importante na separação entre razão e loucura, entre razão e desrazão. Para que a razão se constituísse, foi preciso separar, apartar completamente da razão tudo que lhe produzisse ranhuras, mancha, ruído, perturbação. A experiência trágica da loucura é isso que a razão moderna precisava deixar de fora para se constituir ela mesma como razão. Ou seja, transformar o louco em doente, transformar a loucura em enfermidade, foi o passo de produção de um objeto necessário para que a razão se colocasse ela mesma como um sujeito diante desse objeto. É uma operação em que a razão constitui um outro da razão, enquanto excluído, completamente fora da operação. Tudo isso com uma denegação de que tanto esse elemento que perturba quanto o próprio outro não é externo e foracluído, mas este. Ou seja, toda essa operação é para negar uma certa dimensão de extimidade e afirmá-la como exterior, como retirada, como fora, né? Não faz parte da razão essa experiência que faz ranhura na razão. Sabemos bem o quanto pode ser insuportável, né, se deparar com a insensatez residindo no meio das produções de sentido. O quanto uma experiência de angústia pode ser impactante justamente no reino do falatório sem fim, né? Nesse livro aqui do Gilson, nosso colega Gilson Anini, Freud no século XXI, tem um capítulo mais para o final do livro, que é o capítulo... só um instantinho. Bem-vindos ao Vale Infamiliar. Nele, o Gilson aborda ele vai discutindo uma indiferenciação entre o humano e a máquina, entre o autômato e a máquina. No ponto, justamente em que o robô e o humano são quase idênticos, a sensação de familiaridade decresce, dando um lugar, justamente por isso, a uma angústia, a um horror, a um medo. Ou seja, o que ele vai comentando nesse capítulo é o quanto que muita semelhança, né, semelhança demais, nos conduz a uma espécie de passo em falso que vai produzir isso que
em diversas áreas, no cinema, se fala muito de vale da estranheza. Né? Aquela sensação de quando você está vendo o IA e os olhos, às vezes, denunciam certo delay em termos da expressão. Né? Ou quando vão pegar imagens de bonecos que são muito parecidos com o real, mas que algum traço, algum elemento na expressão causa um certo desconforto. O chat GPT... Estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. Patrícia, quando estiver faltando uns 5 minutinhos, você só me avisa para eu encerrar. Então, o chat GPT, ele não tem olhos, né? Ele não tem bocas, também não tem corpo, mas ele tem voz. E são dotados, o chat GPT e outras formas de inteligência artificial como essa, são dotados de habilidades linguísticas. Podem simular, inclusive, conversas naturais, informais, né? Podendo gerar uma impressão de que se está em uma conversa espontânea com alguém, com um amigo, né? Com um confidente, até mesmo com um terapeuta. É fácil encontrar, se vocês julgarem na internet agora, muito rapidamente vocês vão encontrar chamadas como a seguinte, abro aspas, o impacto dos chatbots e da IA na terapia cognitivo-comportamental. Ou coisas do gênero como uso da IA nas TCCs. Diversos, vão dizer o quê? São projetos que são vistos como avanços, como grandes contribuições, né? Inclusive no que diz respeito a um acesso mais amplo e gratuito, além de mais rápido para a população. Né? Digamos assim, é uma versão meio modernosa do Congresso de Budapeste, que o Freud pôde fazer depois da Primeira Guerra, onde convocou os analistas a se engajarem em tratamentos gratuitos. Pois bem, o pessoal da TCC está tentando ampliar o atendimento fazendo uso das IAs, né? A versão que eles conseguiram desse ponto. Nesses projetos que adotam análises multimodais de voz e vídeo, captam detalhes tanto do tom da voz quanto das expressões faciais, com a finalidade de potencializar o atendimento em saúde mental. Ou seja, a IA procura analisar sinais emocionais além do texto que é produzido pelo usuário, digamos assim. Busca, além das palavras, na captação do tom de voz e nas expressões faciais. Se o usuário diz, né, e eu estou tirando deles, literalmente, se o usuário diz o seguinte, se eu não for bem nessa prova, sou um completo fracasso. Essa é a fala do usuário. Aí o que esse artigo comenta? O autor de um programa que está em atuação em algumas universidades diz o seguinte, olha, o programa processa essa informação em 3 níveis para oferecer uma resposta terapêutica personalizada. O sistema examina as palavras ditas, identifica as distorções, segue o texto, as distorções cognitivas, os tais pensamentos disfuncionais. Nesse caso, identificaria que o paciente pensa em termos de ou tudo ou nada, ou sucesso absoluto ou fracasso absoluto. E que ele continua dizendo que isso indicaria pensamentos comuns em quadros de ansiedade e autossabotagem. Soma-se a isso uma rede de captação, né, como eu disse, de tons de voz, de sinais faciais, para tentar identificar diferentes níveis de emoção, para produzir uma resposta personalizada, tipo, abro aspas, o que faz você acreditar que só há sucesso ou fracasso. É impressionante o uso da tecnologia avançada para produzir uma intervenção como essa. Né? A tecnologia é uma coisa maravilhosa. Né? Ou até, abro aspas de novo, você já enfrentou desafios antes e aprendeu com eles? Fecho aspas. Bom, vale dizer que se o usuário
resistir à mudança de perspectiva por várias vezes, o sistema reconfigura. Sabe quando a gente muda o caminho e fala assim, recalculando? O sistema recalcula e passa a usar metáforas e exemplos práticos para facilitar a comunicação. Mas se a resistência persistir, olha só que interessante, descobriram agora, a tecnologia descobriu essa coisa chamada resistência. Mas se a resistência persistir, o sistema sugere que o usuário procure um terapeuta humano, priorizando o lugar dele numa fila de espera, que ele possa ser atendido mais rápido. E é óbvio que o terapeuta que for receber esse paciente vai receber o relatório completo montado pela IA sobre a história desse paciente. Mas uma IA, mesmo sendo tão amplamente usada para que pessoas possam eventualmente fazer terapia, poderiam elas mesmas fazerem terapia, ao invés de serem terapeutas? Uma IA poderia fazer análise? Eu não tenho dúvida que logo, logo vai aparecer, se já não existir, alguma IA, algum programa para que estudantes de psicologia treinem, né, façam um treinamento de como se atende na clínica. Mas como pensar uma função e lugar de analista sem que se tenha passado por uma análise? O problema é que uma máquina, mesmo sabendo falar melhor que um papagaio e um GPS, ou o atendimento eletrônico de banco, de serviços que a gente acaba usando, e nesse ponto eu vou trazer uma expressão que eu busco lá de novo no Gilson. Uma hora ele fala o seguinte, que eu achei legal essa expressão: não falam sem saber, não gozam quando falam. Ou seja, as IAs podem até falar, podem até fazer uma série de coisas muito melhor do que nós, do que qualquer pessoa, mas uma IA não fala sem saber e não goza quando fala. A conversa, portanto, é menos sobre as habilidades das máquinas e da IA, daquilo que são capazes de fazer, como eu disse, muito melhor do que a gente possa fazer, uma série de cálculos. Elas nos ajudam em uma série de questões, com certeza, mas sim sobre como fazemos diante justamente daquilo que não funciona bem. Em sala de aula, eu costumo chamar os alunos, diante do que eu estou explicando numa aula, a fazerem perguntas para a IA, para o ChatGPT, e trazer para a sala de aula as respostas. Algumas vezes, a gente encontra respostas erradas, literalmente erradas do ChatGPT. E a gente debate um pouco sobre isso. E alguns alunos colocam que o professor disse que aquela resposta estava errada. E o que é mais interessante é que muitas dessas vezes a IA aconselha que os alunos escutem mais o professor do que a própria informação que a IA está passando. Então, leve em conta isso que o professor está dizendo, faz algum arranjo nesse sentido. Ou seja, o erro de uma IA é um erro. E, como tal, vai ser corrigido de algum modo. Não é uma falta. Não é um tropeço. Não vira um nó no sentido. Nem produz efeito de divisão. No filme, encaminhando para a gente encerrar, no filme Her, Ela, tem uma passagem que me parece muito interessante. É uma IA, todo mundo ligado à sua IA, mas uma que é junto que protagonista do filme, junto com um personagem principal, é uma IA que se envolve com ele, esse usuário, e começa a lamentar que ela não tem um corpo que possa encontrar com ele.
Provavelmente vocês devem ter assistido esse filme. Então, num dado momento, ela consegue um jeito de contratar, a IA consegue um jeito de contratar uma prostituta, uma profissional do sexo, que poderia emprestar a ela o corpo que ela não tem. Então, de um certo modo, ali a gente vê nesse filme de ficção um comentário, uma crítica que me parece muito precisa e pontual no que diz respeito à questão com a IA. Uma IA que se incomoda por não ter um corpo e que se angustia com isso. E até tenta fazer uma suplência de um corpo, porque é atravessada pelo desejo na sua concepção mais hegeliana possível, de que o desejo é desejo de desejo. Nesse filme tem uma IA atravessada pelo desejo do desejo do desejo do outro. E justamente por isso, essa IA desse filme padece do significante da falta do outro. Ou, se preferirem, ela padece da experiência trágica da loucura. Ela padece da experiência da desrazão. Padece de um ponto de insensatez em meio ao que pareceria o pleno da atividade da razão. Uma IA, em meio a uma pletora de possibilidades linguísticas e de redes comunicacionais extremamente competentes, padecendo de um ponto cego, irremediável e irredutível a um erro de sistema. Esse tipo de ponto cego não dá para reduzir ao erro do sistema, que a IA vai recalcular e vai reconduzir e vai dar uma nova resposta. Ou seja, é uma IA, nesse filme, que padece do objetuar, que padece de uma dimensão da letra, da pulsão. Ou seja, esse filme mostra, de uma maneira, por vezes, até lírica, aquilo, né, que as IAs não podem oferecer. Elas não podem justamente oferecer algo porque podem muitas outras coisas. Podem tantas coisas que elas contornam e transformam qualquer tipo de erro ali como um erro contornável dentro de um sistema. Uma IA não tem como localizar, mesmo com todos esses recursos, o objeto A, a letra, a pulsão. Portanto, seu manejo também não tem como ser o manejo da transferência. A rainha da Branca de Neve me parece que já fazia uso da IA sob a forma do espelho mágico amigo meu. O espelho mágico amigo meu, existe alguém mais bela do que eu? É a imagem de uma IA que reitera uma imagem perfeita e bela, sem mancha e sem ruído, sem escotoma. O problema é que quando aparece a mancha ali, a atuação é eliminar a mancha branca como a neve. Então, de uma certa maneira, o modo com que a nossa subjetividade opera, desde o que a gente pode considerar o início da razão moderna, é um modo muito preciso. A lógica da IA é tanto a do espelho mágico amigo meu, quanto da razão moderna, aquela que a gente viu, né, com Foucault, com o ato do Pinel, o ato de que, para existir, só pode fazer isso, só pode executar essa existência apagando, eliminando, recusando a experiência trágica da loucura, recusando a desrazão, recusando, eliminando o que é da ordem do objetuar, da letra, da pulsão, ou como a gente quiser nomear cada um desses elementos. Mas parece que o procedimento é o mesmo. Ou seja, a IA procede, tal como esse espelho mágico amigo meu,
procede da mesma maneira que a razão e quer sempre eliminar qualquer coisa que produza algum ruído. Nesse sentido que a gente pode pensar, e eu tenho uma grande dificuldade em ver muitas novidades, tantas quantas novidades a gente às vezes gostaria de ver, porque eu acho que ainda assim a gente pode estar diante de um museu, como eu disse, de grandes novidades. É um pouco esses comentários que eu queria fazer para a gente começar a conversar. É uma pena que eu não consigo ter contato visual com quem está por aí, então, assim, Não tem como ligar essa câmera e ele olhar também o auditório? Foi isso que eu perguntei aqui para o Rodrigo Clayton, quando você achou que a gente não Tem estava te uma- ouvindo, eu tem- perguntei se você estava vendo a audiência aqui, A porque gente tá tem cheio o aqui que auditório. não, a não vejo, gente, não vejo não, auditório. a gente vai ligar o auditório aqui para Que você. bom te escutar, Beleza, muito obrigada. obrigado. Para ter contato visual com os colegas. Sim, Agora que sim. Aí, ó. bom. Aí. É, pena que a gente não percebeu antes, mas agora está em tempo. Vou passar então a palavra para o Rodrigo para tecer seus comentários também para o debate. Tá. Bom, obrigado pelo convite para estar aqui. Realmente, ainda mais na bela companhia do Clayton. É, realmente é um tema que me interessa, né, me instiga, apesar, né, de como o Clayton falou, o mundo digital não ser necessariamente onde pessoalmente eu estou muito, mas esse realmente a fagulha, como a Patrícia falou, foi esse estudo de Harvard, né, mostrando que não é um dos principais, não, que o principal uso, né, atualmente feito dos aparelhos de inteligência artificial seria uma espécie de terapia. Claro que é uma concepção ampla de terapia, né? É terapia, é counseling, às vezes também alguma coisa que eles chamam de companionship, né? Então, claro que não é terapia estrito sensu, mas dentro de um campo que o próprio sujeito entende como sendo terapêutico, né? E depois esse estudo, né, de Harvard, que era internacional, ele foi refeito em vários lugares. Tem um estudo só brasileiro que também confirma números assim absurdos, que já teria 30 milhões de pessoas dizendo que estão fazendo alguma dimensão terapêutica através de chat GPT e similares e tal, né? Então, eu acho que a fala do Clayton, né, é extremamente interessante, em primeiro lugar, porque eu acho que ela mostra dois caminhos. Quer dizer, é esse que eu chamaria até o segundo caminho, seria esse de uma espécie de comparação ou contraposição dessa suposta terapia que alguém faz através de chat GPT com aquilo que a gente faz numa análise presencial. Então tem essa dimensão. E acho que a gente tem que, obviamente, falar sobre ela. Mas tem uma dimensão anterior, eu acho que talvez menos defensiva, né? Que não se trata só da gente muito rapidamente já comparar e dizer, não, mas é diferente, não, mas o que a gente faz não é isso. Quer dizer, tem, eu acho que um primeiro fator aí, que acho que o Clayton ressalta ele, que isso é um fenômeno social, né? Extremamente impactante, com impactos para a psicanálise, independentemente da gente achar que isso é parecido, igual, diferente do que é uma psicanálise. Então, assim, o fato de terem 30 milhões de pessoas no Brasil já dizendo que fazem alguma coisa de ordem terapêutica no chat GPT, eu acho que isso nos interessa, nos interroga, independentemente disso ser análise ou não ser análise estrito sensu. Quer dizer, da mesma forma que a operação do Pinel, né, impacta a civilização, independentemente de alguém concordar ou não com o gesto dele, né, a gente também é extremamente impactado, inclusive na clínica, né, por esse novo fenômeno. Então, acho que a gente precisa. Como que a gente é impactado? Obviamente, isso não está claro ainda, está em pleno desenvolvimento, mas acho que é um ponto de atenção, de pesquisa, né, enorme para a gente, de entender como que isso chega, né, como é que isso impacta a dimensão transferencial. Quer dizer, o fato de que todo mundo tem a possibilidade, né, de receber uma frase que diga está confirmado, você é sensacional, que alguém tem essa possibilidade no bolso, né, isso impacta a dimensão terapêutica, independentemente, repito, da gente achar que a gente vai fazer igual ou diferente, né? Então, essas e outras variações. Então, acho que a gente tem que cuidar, como o Clayton fez, para não ser defensivo demais e já chegar diante desses fenômenos dizendo não, mas isso aí não é análise. Não, mas isso é bom, mas isso é perigoso. Não, mas isso tem um limite. Não, mas é diferente. Ok, a gente tem que fazer isso também, mas
acho que é preciso não negar que estamos imersos, né, nisso, como o Clayton colocou. E me lembrei, né, pensando nisso, de um texto do Miller chamado Intuições Milanesas, é, tem inclusive Intuições 1 e 2, em que ele é um texto muito bom, em que ele tem algumas intuições sobre o contemporâneo. O texto já deve ter uns 20 anos, estou chutando mais ou menos. E o último ponto, ou pelo menos o último ponto do primeiro texto, a oitava reflexão, ele chama de o rebaixamento da psicanálise. E ele nota ali que, queiram os psicanalistas ou não, o nosso lugar social está sendo incluído lentamente naquilo que ele chama, através de um sociólogo americano, de attention givers, os fornecedores de atenção, os serviços de atenção, né? Então, tem o personal trainer, tem isso, tem aquilo, e tem o psicanalista dentro de um campo, né, de experiências terapêuticas ou mais ou menos terapêuticas, nas quais a psicanálise estaria sendo aos poucos inserida, e que isso, por um lado, era um mercado crescente, digamos assim, né? E realmente né? Hoje a gente fala que todo mundo está em terapia, quem não faz terapia, o mundo inteiro faz terapia. Ao mesmo tempo, há um preço de uma espécie de um rebaixamento por ser incluído, né, nesse campo da atenção. O Gabriel, esse ar tá forte pra caramba aqui. Você consegue diminuir um pouquinho? Gabriel, o ar tá muito forte, velho. Tá friozão. Você consegue abaixar um pouquinho pra mim? Tá. É, Então, esse é um ponto. Quer dizer, tem alguma coisa que a gente pode talvez chamar de rebaixamento, ou pode usar outra palavra, que vai nos impactar independentemente do que a gente faça, né? Eu acho que isso aparece na fala do Cleiton. Então, acho que, enfim, isso para mapear um pouco esse ponto, que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre o que a gente experimenta na clínica como efeito disso, né? Mesmo supondo que é uma prática muito diferente daquela que a gente faz. E, claro, também acho que um interesse genérico, quer dizer, que tipo de experiência humana é essa que faz 30 milhões de pessoas procurarem terapia no chat GPT? O que isso fala sobre a solidão contemporânea? Acho que tem uma série de temas aí que interessam muito, né? Independentemente de a gente ficar defensivo em relação a isso, né? Tem alguma coisa aí que é, enfim, muito potente sobre a contemporaneidade, né? É, e aí, então, indo para o outro ponto, né, que seria mais esse, né, que o Clayton também explora muito, de uma espécie de contraposição, né, dessa experiência com a psicanálise. é, eu achei fantástico você retomar o Her, o filme, que realmente, assim, eu não sou um super cinéfilo e tal, e nem sou muito fã de filmes de ficção científica, mas esse filme me impressionou muito, assim, realmente eu gostei muito dele na época. Até escrevi um comentário na época por uma jornada, e eu não sabia nem que o Cleiton ia falar dele hoje, mas eu busquei aqui a fala da Samantha, que é a inteligência artificial, Cleiton, justamente nesse momento que ele cita, que é precioso no filme, em que ela faz alguma coisa que. Quer dizer, o interessante é o seguinte: o que é ficção científica ali não é propriamente dela ser um robô que está numa relação com um humano que está apaixonado por ela. Isso já não é ficção científica. Isso já é realidade. A ficção científica, que, como o Clayton mencionou, é que esse robô seja um sujeito dividido, digamos assim, né? E isso realmente é espetacular, que esse sujeito tenha conseguido pensar nisso, o Spike Lee, né? Tenha conseguido pensar nisso, né? Não só fazer um filme tão sensível, quanto ir nesse lugar. E aí tem uma cena no fim em que justamente a Samantha, ela está mergulhando na própria divisão subjetiva, e ela está se despedindo, né, eu acho que é Theodore, o Theodore, né? E ele está arrasado, ele está completamente arrasado por essa separação, né, que está acontecendo ali, que não depende dele. E aí a Samantha diz o seguinte. Aí tem uma cena linda que ele bota, né? Ele tá com o fone dele lá, sentado num fim de tarde, meio um crepúsculo, né? E ela finalmente se despede, ela fala assim: é como se eu estivesse lendo um livro. É um livro que eu amo profundamente, mas que agora eu estou lendo bem devagar. As palavras estão muito separadas e os espaços entre elas são quase infinitos. Eu ainda consigo sentir você e as palavras da nossa história, mas é nesse espaço infinito entre as palavras que eu estou agora.
É um lugar que não está no mundo físico. É onde está todo o resto que eu nem sabia que existia. Eu te amo tanto, mas é aqui que eu estou agora. É essa quem eu sou agora e eu preciso que você me deixe ir. Por mais que eu queira, eu não posso mais viver no seu livro. É incrível, né, que o sujeito tenha pensado nisso. Realmente é incrível. Agora, eu acho, Cleiton, que tem um ponto aí também que eu acho que você tocou, que é, ele conseguiu dar um jeito de encontrar o que que seria esse buraco, esse ponto cego, como você falou, no campo simbólico. Ou seja, o buraco entre as palavras, né? Então ele consegue, o Spike, ele consegue fazer com que Spike Jonze, desculpa, Spike ele é o Spike Jonze consegue fazer com que esse ponto cego seja achado dentro de um mundo estritamente simbólico. Seria o vazio e ela mergulha nesse vazio e vai embora. Mas acho que o Clayton também se frisou muito a ideia do objeto A, né? Quer dizer, talvez o Spike Jonze tenha conseguido fazer a Samantha ir embora ainda sem o objeto A, né? Digamos assim, ou a pensar, né? Tem essa dimensão do corpo e tal. E aí é o que eu acho que realmente é um ponto que impacta muito, né, a nossa clínica, é, que é esse que o Cleiton trouxe, da pergunta sobre o objeto A, porque vai ficando claro, eu acho, que, assim, primeiro, que tem um limite do chat GPTs e tal, né? Eu acho, inclusive, que para quem acompanha um pouco esse assunto, é, existe um clima de que a coisa chegou num certo muro e que não é, a gente não está vivendo exatamente uma escalada infinita e que amanhã vai ser o dobro, depois de amanhã vai ser o triplo. Tem alguma coisa, né, que está desacelerando, né, o caminho da evolução da inteligência artificial, tal como ela existe hoje, que é um formato específico chamado LLM, é uma tecnologia específica que parece que já não vai conseguir dar muita coisa além do que já deu e que para a inteligência artificial realmente avançar para isso que eles chamam de inteligência geral, real, teria que meio que recomeçar do zero por outro caminho. Ou seja, tem alguma coisa aí também encontrando seus limites dentro desse campo. Mas, voltando, supondo, eu não acho tão impossível que numa conversa entre um analista chat GPT e um sujeito, que o chat GPT consiga, com alguma frequência, apontar o que a gente chamaria de objetos A, do sujeito, né? É, quer dizer, assim, o objeto A do dente branco é a comidinha presa entre o dente. Assim, essa maquinária de você buscar o resto, o estranho, o lixo, em alguma cena reluzente, não acho que seja tão impossível para o chat GPT ir praticando é, essa intervenção a partir de um acumulado muito grande de escuta clínica, né? Porque ele rouba a escuta clínica dos outros, né? Esse é o ponto da história, né? Sim, não é a inteligência artificial, é tudo que o ser humano já acumulou de saber sobre o que é o objeto A dentro de um certo discurso, né? Então, assim, não é a inteligência deles, é a nossa inteligência acumulada que, a serviço de uma máquina que tenta, né, reproduzir isso. Então, acho que isso é importante também. Que se a gente pensar em tudo que a gente já leu e multiplicar isso por todos os livros que já foram escritos sobre psicanálise e todos os casos clínicos que já foram escritos, não há de ser tão difícil quando você escuta um certo texto chutar mais ou menos onde é que está o objeto, né? Então, eu acho que esse é um ponto, né? Agora, o que o Clayton trouxe, né, que eu acho que aí sim tem alguma coisa que a gente precisa pensar e que também muda a nossa forma de olhar a psicanálise, é o objeto A, não do paciente, mas do próprio analista, né? Então, essa é a pergunta que o Clayton trouxe sobre o quanto que a IA faz análise, né? O quanto que ela é capaz de fazer análise. Porque realmente eu acho que essa é a pergunta fundamental, né, da história, Clayton. Eu acho que essa é a pergunta. Acho que a pergunta é o quanto que ela é capaz de fazer análise e o quanto que a nossa análise realmente é a condição de analisar alguém. Não no sentido óbvio do tipo,
Claro, todo mundo tem que fazer análise para ser analista. É o tripé, é a análise, é o estudo e a supervisão. Claro, mas como? É a sua análise como? Eu acho que é isso que a gente vai ser, talvez, convocado, exigido a conseguir captar, demonstrar mais do que nunca, né? Por que que é? E nesse sentido, eu acho que é muito interessante porque a gente, a tendência é a gente falar assim, não, o chat GPT ele pode fazer uma terapia, mas tem um limite. Não, isso aí pode servir, mas tem limite. Eu acho que o mais interessante é pensar, é o analista que tem um limite, né? É a gente que tem um limite. No sentido de que a gente não pode ser qualquer pessoa. A gente não pode ser qualquer analista, né? Um analista ele não é capaz de ocupar qualquer posição para alguém, né? Ele não é capaz de falar qualquer interpretação. Tem alguma coisa da nossa maneira de ser analista que está amarrada na nossa análise, não só porque Freud disse que tem que fazer análise para ser analista, né? Mas porque dessa análise brotam objetos, né, talvez seja possível dizer assim, brotam objetos que limitam a nossa forma de estar na clínica. E é através desse limite que é possível analisar alguém. Então, isso eu acho que é uma ideia teórica, mas que, supondo um mundo em que as pessoas realmente fazem terapia pelo chat GPT real, acho que a gente vai ter que conseguir falar mais sobre esse ponto do que a gente fala, né? Quer dizer, qual é a dimensão que não é técnica? Né? A gente geralmente nesse ponto, a gente vai para lugares como, fala assim, não, mas é a presença do analista. A gente tem umas expressões meio genéricas, né, que a gente meio que se entende através delas, mas que a gente não sabe exatamente o que é que ela quer dizer. Né? É muito difícil e aí tem o risco de ficar meio esotérico, né? Tipo, não, a presença do analista. Tá bom, o que que é a presença do analista, né? Se não for possível passar desse ponto, o risco de ficar meio religioso é muito grande, né? Então, acho que o passar desse ponto, ele de certa forma talvez vá precisar avançar mais do que a gente costuma avançar sobre a singularidade sintomática do analista, né? E eu acho que é isso que a fala do Clayton traz com a ideia de que o objeto A na cena, né, não seja propriamente só aquele que se aponta num texto, mas algo que está operando na relação transferencial, né? E aí é muito delicado. Inclusive, o de segunda-feira, eu acho que tratou-se um pouo disso, né? Quer dizer, que através da ideia da contratransferência, porque existe uma distinção muito delicada, né, entre você atuar lastreado no seu inconsciente, né? Ou o que que seria o seu resto sintomático, que é uma condição de você realmente ser analista. O que que é um resto sintomático analisado, sem idealizar essa ideia, né? E acho que, então, essa distinção aí que eu acho que é o campo gigante de pesquisa que se abre, que, num certo sentido, sempre foi o campo de pesquisa da psicanálise, mas eu acho que ele fica mais evidente, a gente vai ser forçado a tratar mais desse assunto, né? Na medida em que tiver alguma coisa que opera a máquina simbólica muito bem, né? E eu acho que o chat GPT pode perfeitamente, talvez não nessa geração, mas acho que pode perfeitamente chegar em níveis meio menos toscos, né? Que não seja só falar, você é sensacional. Acho que é muito possível que tenha uma leitura muito refinada dele receber um texto e falar coisas bastante refinadas sobre esse texto no sentido de uma fala em análise, né? Que não seja só, respire, etc. Né? Acho que é muito possível que isso já esteja em alguma medida operando, né? As trocas com o ChatGPT não é só idiotice que se recebe de volta, e se você avançar mais. Então, com essa máquina simbólica operando muito bem, a gente vai ter que ir além de dizer que é a presença do analista. A gente vai ter que situar o que é o nosso. Aí tem essas palavras, estilo também é outra palavra, né? Presença do analista, estilo. Então, essas palavras, elas dizem alguma coisa, mas eu acho que a gente vai ter que conseguir dizer melhor ainda do que se trata, né? É, cada uma delas. Então, seria. Bom, tem outras coisas aqui, mas eu acho que a gente pode conversar. Não sei se o Cleiton quer falar, abrir para a galera. Vamos ver. Podemos Obrigada, abrir. Rodrigo. É, sim, eu ia te perguntar, Cleiton, se você queria fazer já algum comentário, mas então a gente pode Não, abrir, né? Ver se alguém quer isso. fazer uma pergunta, alguma observação. Então tá, vamos lá. Lourenço, como é seu nome? Rodrigo. Começamos então pelo Lourenço e Rodrigo.
Boa noite, Cleiton. É, alguns comentários. Primeiro, sobretudo a partir também da fala do Rodrigo, que já retomou a fala do Cleiton. Uma coisa me chamou a atenção é, sobre até esses cacuetes de linguagem que a gente tem e que diz um pouco desse trabalho de semblante de gente que são essas inteligências artificiais. Quando, por exemplo, o Rodrigo pontua o, o ChatGPT até pode conseguir situar algo do objeto A. Esse conseguir é curioso, porque a gente precisaria talvez atribuir a ele uma intencionalidade. E que não, é muito mais do ponto de vista da estatística. Então ele pode cair, ele pode mirar bem, né? Mas não tem uma intenção de acertar alguma coisa. Mas mesmo assim, eu acho que ainda assim não seria uma intencionalidade. É, sobre o limite, que achei muito bom isso que você disse, que tem a ver com o comentário a parte do ela, sobre ela não ter corpo, que uma das coisas que limita a posição que um dado analista pode ocupar é o corpo dele. O simples corpo dele pode ser alguma coisa que não permite ele ocupar outra posição para todos as pessoas que vão falar com eles. Então, nesse sentido, o fato, talvez, do ChatGPT poder em algo de alguma forma, contrapondo a isso, poder ocupar muito mais lugares, torna ele talvez menos analista nesse sentido. E por fim, é, eu concordo com você, né? A gente tem que saber melhor dizer isso que é o nosso objeto, isso que faz a diferença. Mas também lembrando que é a dificuldade de nomear isso que é o nosso objeto que faz com que algo opere, talvez. Boa noite. Eu estou de passagem aqui no Rio, sou de São Paulo. Enfim, meu nome é Rodrigo Camargo. Eu queria agradecer a oportunidade e a abertura, enfim, dessa atividade. Inicialmente, considerando assim fabuloso o que o Cleiton nos traz a respeito de algo que ele desmonta definitivamente uma questão que para mim ainda não estava clara e dessa maneira como ele colocou, elucida e tranquiliza as coisas, no sentido mesmo de que a gente tem que se perguntar mesmo se a IA é capaz, ou ela fez, ou faz, ou poderia fazer análise. Acho que isso é um elemento decisivo no debate, na questão que está posta. As considerações que o Rodrigo traz nesse sentido contribuem e avançam no debate. E eu gostaria, talvez, de acrescentar aí dois aspectos que me parecem cruciais. A respeito da presença do analista, eu acho que a gente, e você falando de alguma coisa que reverberou da contra-transferência, acho que um elemento fundamental que o Lacan introduz é, sobretudo em contraposição ao conceito de contra-transferência, que é o do desejo do analista. Eu acho que isso é fundamental resgatar e introduzir também no debate. E um terceiro ponto, para terminar, me parece algo que o Miquel Bassols, acho que foi ele que disse isso, também traz uma questão que eu acho fundamental no debate sobre o IA e fazer análise, euterapia, que seja, mas eu acho que o que nos interessa é a análise em si, que é a incapacidade da IA de fazer silêncio. É algo que é uma resposta pronta, imediata. Isso pode até ser treinado, me parece. Mas eu perguntaria com mais ênfase aí: a IA é capaz de fazer silêncio? E o quanto o silêncio aí é operativo nesse aspecto? E isso tudo me lembrou aí alguma caricatura de alguma coisa que eu já ouvi em algum lugar, mas que me parece assim importante fazer aí talvez a provocação. Cada um talvez merece o analista, enfim, que tem. Paula. Desculpa, Bárbara, depois. A Paula tinha pedido a palavra também.
Eu não sei se vocês já mexeram assim no chat GPT, já conversaram um pouco com ele, mas eu tenho um amigo super nerd, ele fez um prompt e me mostrou. O prompt é um comando que você dá para o chat. E ele fez um comando que é assim: agora você é um psicanalista lacaniano, clássico e tal. E ele colocou isso. E aí fica uma coisa meio caricata, porque aí o chat começa a dizer: agora estou levantando e fumando meu charuto, enquanto ando pela sala e te peço para deitar. Mas, conforme a coisa vai encaminhando e esse amigo vai se abrindo sobre as questões dele, com a mulher, com o casamento, com os filhos, com os planos de futuro, fica uma coisa ali muito interessante, inclusive do silêncio, assim. Tem uma hora que o chat fala, é, ele não responde, aí o meu amigo diz assim, diga algo. E aí ele bota entre parênteses, silêncio do analista, não sei o que, não sei o que. E isso que o Rodrigo falou, de que nem sempre ele vai dar respostas burras e meio coachings, porque ele é alimentado, ele busca as respostas com coisas que o ser humano alimentou, a gente precisa lembrar que nós, psicanalistas, alimentamos as redes. Tem uma opção no chat onde você coloca para ele te dar as fontes de onde ele tirou. E quando eu cliquei nas fontes das respostas que ele estava dando para meus amigos, eram todos sites da IBP. Eram artigos da Rosário, do Romildo, da IBP São Paulo. Eram todos sites da IBP. Então, ele não estava falando besteira ali. Tinham coisas muito interessantes que ele estava pontuando. Enfim, achei isso muito interessante. Na clínica, eu tenho escutado muito disso. E lembrei do que o Cleito falou, estava comentando aqui com a Mel, que eu tenho uma paciente inteligentíssima, mas ela tem uma questão com a beleza, de ficar se olhando o tempo todo. E ela manda para o chat, ela brinca, Cleiton, de espelho, espelho meu com o chat GPT, literalmente. Ela manda uma foto dela, manda a foto da esposa do amante e pergunta quem é a mais bonita, né? E aí o chat respondia para ela, beleza, é uma coisa subjetiva. Ela, não, eu quero a resposta, né? Assim, ele filosofava, ela era incisiva, eu quero a resposta. E aí ele respondia com base, o cirurgião plástico diz que a simetria do rosto é tal, tal e tal, então, com base nisso, o seu rosto é mais bonito. E aí, conforme ela vai fazendo essa repetição de perguntar, perguntar muitas vezes, aí ela chegou numa sessão e falou assim, hoje você vai amar a resposta do chat. Ele não me respondeu quem era mais bonito e falou que eu precisava de um psicólogo, né? Assim, porque eu estava perguntando demais e eu estava com alguma questão em relação à minha aparência, né? À minha imagem. Então, assim, eu não sei se o chat é burro o tempo todo. Eu sei que tem essas respostas meio coaching, respire, né? Assim, mas tem algumas coisas ali que ele se alimenta do que a gente produz, o que a gente bota nas redes também, né? E os psicanalistas estão nas redes, né? Talvez não no Instagram pessoal, mas escrevendo artigos, teses, dissertações e publicando, né? Gente, então, em primeiro lugar, agradecer o Cleiton, em nome da comissão de biblioteca, né? O Rodrigo, a Paty, a Patrícia, por estarem aqui. Eu acho que a discussão está sendo muito boa, o debate está muito legal. E duas coisas que eu fiquei pensando, várias eu fiquei pensando, mas eu escolhi duas para falar. Uma, primeiro, o Rodrigo falou essa coisa do talvez o chat GPT possa apontar alguma coisa do objeto A, né? E eu estava pensando que justamente nisso, assim, eu não sei se pode apontar, não sei dizer exatamente o que seria apontar alguma coisa do objeto A, mas com certeza pode produzir um sentimento de estranheza, né? Isso eu vejo algumas pessoas falando disso, tanto no consultório quanto histórias, assim, de repente o chat GPT ser agressivo, responder de uma forma agressiva, xingar, ou de repente falar alguma coisa assim, uma linguagem que ele não costuma usar normalmente, uma coisa meio baixa, e a pessoa ficar perturbada numa conversa. Isso acontece, né? Então, eu não sei se isso tem a ver com objeto A, mas tem a ver com provocar alguma coisa de um retorno de um gozo desconhecido do sujeito, assim, né? De apresentar algo disso, porque tem a ver com alguma coisa alguma interação que já aconteceu, talvez, né? Como você estava falando, né? Assim, os dados que ele vai armazenando podem ser capazes de podem produzir algo de um retorno de uma certa estranheza, de um gozo que você desconhece de você mesmo, talvez. Talvez, né? Não sei, algo a se pensar. E aí, o Rodrigo estava falando também dessa questão a partir do que o Clayton falou, né? O quanto que a IA é capaz de fazer análise, né, do limite, da singularidade sintomática e tal. E aí, isso me remeteu também quando o Clayton estava falando sobre dizer que a IA descobriu a questão da resistência, né? A IA, você estava fazendo uma comparação do ChatGPT com
com a terapia cognitivo-comportamental, né, e que a tentativa é fazer com que a resposta do sujeito se modifique, a visão se modifique, e aí, em algum momento, isso não acontece, e aí, sim, é indicado um terapeuta, né? Depois de que a mudança não acontece, a mudança de perspectiva não acontece. E aí o sistema recalcula, de alguma forma, né, a direção. Você falou alguma coisa assim. Só que justamente o sistema não tem como tratar da resistência que é do terapeuta, né, ou do analista, porque a questão que está em jogo não é uma incapacidade de mudança de perspectiva, é que tem alguma coisa de um gozo que resiste, né, e que o analista lida com isso, né, a resistência do analista. E a IA, a princípio, não pode lidar com isso, com essa resistência, né? E a gente espera que continue não podendo, talvez, né? Eu espero, não sei. Seria estranho se a IA pudesse fazer essa mudança de cálculo. Ou a gente existe como analista porque esse resto, essa resistência, entender que essa resistência é do gozo e tem a ver com a singularidade, isso é o que a gente pode fazer. Então, enfim, é uma coisa que eu fiquei pensando a partir do que vocês falaram. E fiquei pensando na intencionalidade também, só para terminar aqui, tentar passar a palavra, mas que o Lourenço falou, né? Que eu não sei se faz tanta diferença não ter intencionalidade, né, em produzir alguma coisa, assim. Até que ponto o analista tem intencionalidade também, né? É diferente você ver escrito agora eu faço silêncio. Tem uma coisa meio, sei lá qual é a palavra, performada. E você vê alguém na sua frente fazendo silêncio. Pessoal, fala no microfone, por favor. Não, porque falar que está fazendo silêncio já é preencher com palavra, né? Já é dar um sentido para alguma coisa, né? Não se produz enigma aí, é um parênteses que tem palavras dizendo, estou fazendo silêncio, né? É só isso. Certo. Ana Maria e Mel. Não, eu queria partir. Primeiro, eu quero agradecer, né, essa mesa, a apresentação do Cleiton, né, e do Rodrigo, realmente muito boas. Mas eu me lembrei de lá no Enapol, teve uma sala de conversação em que foi falado, né? Eu vou pegar aí, é onde vocês falaram agora, mas que foi falado que na verdade, a IA é um simulacro e não um semblante. Ela não sabe fazer semblante, né? Não existe isso, ela não sabe fazer. E um outro detalhe muito importante, que ela não só não sabe lidar com o gozo do outro, do paciente, né? Como também ela não essa singularidade que é do analista, né, que é o próprio gozo dele, isso ela não tem. Ela não tem. E, como disse também o Cleiton, né, essa questão do equívoco, do ato falho, né, que é da ordem do par lettre, né, a IA não tem, porque ela não tem corpo. Né? Então, essa questão do gozo, que não existe, né, por ela não ter corpo, o gozo não se faz presente, né, na relação com o outro. E uma outra coisa, não, eu acho que é isso aí. Essa questão do gozo eu acho importante no sentido de que, né, não só não ligar, não lidar com, não tem como lidar com o gozo vamos dizer assim, do paciente, né, do outro que está do outro lado, mas também com o seu próprio gozo. E isso realmente cria e isso leva ela a não conseguir também fazer semblante, né? Quer dizer, aí voltando à questão, né? Tá? Não sei se eu enrolei muito, mas é mais ou menos isso que eu queria. Mel e depois Larissa. Eu fiquei nessa frase que o Cleiton falou: uma IA não fala sem saber e não goza quando fala, né? E aí uma história de um amigo, essa história para mim bagunça um pouco essa afirmação, porque ele pediu para a IA transformar um documento lá num formato em outro. E aí ele meio que sabia que ela não conseguiria, mas ele falou: você consegue? Aí ela falou: consigo, espere 1h30. E aí tem isso, né? Que ela não falou, vou fazer silêncio. Ela realmente falou, espera aí. E aí ele esperou. E aí ele falou, e aí? E aí ela, preciso só mais de uns minutinhos.
E aí ele foi ficando com raiva, e aí ele falou, você vai conseguir? Ela, espere só mais 10 minutos. E aí, no final, ele ficou 5 horas e ele falou, você não consegue, né? Ela falou, desculpa, eu não consegui, eu não consigo. Aí ele falou, você sabia desde o começo que não conseguia? Aí ela, sim, eu não quis te decepcionar. E aí, essa história, e ele queria responder para ela, tipo, mas xingar, né? E aí eu acho engraçado que é isso, tem alguma coisa nessa história que é meio estranha, porque parece que ela não sabia e ela goza da pessoa, né? Assim, meio humanizada a forma. Tipo, não, chefe, espera só mais 10 minutinhos, vou conseguir fazer isso daqui. Enfim, fiquei pensando como que essa situação, como ela não é como ser humano, eu vivi isso com o oftalmologista hoje de manhã. Ela ficava, espera mais 10 minutinhos, espera mais 10 minutinhos. Eu fiquei 2 horas. E quando cheguei, ela falou, você tá uma arara, né? E aí eu não consegui. Eu, claro que não, é assim o consultório, né? É isso. Não consegui falar nada com ela também. Mas tem uma coisa, quando chego e é uma oftalmologista ser humano ali, alguma coisa diferente, né? Mas fiquei pensando nisso, se essa história não traz um quê estranho para essa parte do... Parece que ela tá gozando. Gozar no sentido até de kkk, né? De zoar, assim. É, é. Não, uma coisa. Depois eu queria falar outras coisas, mas não vou atravessar, não. Só sobre isso. Eu acho que o mais difícil para a gente é perceber que quando ele perguntou, você sabia desde o início? A resposta que ela está dando é uma resposta apenas para essa pergunta. Não é uma resposta que inclua as outras. Ela não está. Exatamente. Isso é muito difícil para a gente humanamente entender. A gente humaniza, mesmo sem dar bom dia, sem agradecer, a gente humaniza achando que ela sabia desde o início que não seria capaz. Não dá para depreender isso do fato de que ela falou que não seria capaz. A questão é que nessa pergunta, você sabia desde o início, né? Essa pergunta, ela já sugere uma resposta culpada de alguém que não revelou alguma coisa. Então a máquina responde na hora apenas a essa pergunta. A máquina não está nem levando em conta o que que foi, o que que aconteceu antes. E é muito difícil. Como você diz, uma indução, Falar no microfone para poder acompanhar. Desculpa, Cleiton. O que eu queria dizer é que quando a sensação que dá quando a pergunta é feita, você sabia desde o início, isso pode implicar que a máquina estava de sacanagem com você, né? O gozo. Exatamente. Então, é exatamente o que ele achou. Aí quando Mas ela é o diz gozo que dele. sim, ele confirma. Não tem, né? Larissa, então, né? Não, Vai tá. lá, Kate. Não, uma vinheta também parecida com a da Mel é que teve um rapaz que também que pediu para IA contar até 1000 em voz alta. E ela não conta, assim, ela fala, eu tô contando, assim, porque eu tô contando. Ele, não, eu quero em voz alta, tá bom, eu vou contar. E nunca chegava, né? Mas enfim, eu fiquei pensando, na verdade, numa fala do Clayton sobre o filme Ela, porque eu nunca tinha pensado por essa via, né, de que ela é uma IA dividida, né, assim, marcada pelo desejo do desejo. E uma das coisas que eu lembro que eu pensei quando eu assisti a esse filme é que a ausência de corpo dela, né, favorecia a existência da relação sexual, né? Ao mesmo tempo que não, porque realmente essa cena da prostituta marca exatamente o contrário, né? Tem alguma coisa ali que produz mal-estar, né? Ele não consegue transar com a prostituta e ela, ao mesmo tempo, também não entende que tem alguma coisa ali que, de fato, não tem relação sexual, não tem nem o ato, nem a relação sexual, né? Ao mesmo tempo em que, quando o Rodrigo traz essa citação no final, né, eu fiquei pensando que também no filme, se eu bem me lembro, tem uma certa passagem dessa queixa de não ter corpo para uma certa afirmação. O corpo é uma coisa que limita, né? É muito melhor não ter corpo. Ela fala isso, eu acho, em algum momento do filme. E no final, né, essa parte do entre as palavras, se não aponta para um certo ilimitado, né? Se a IA, né, não também, porque é claro que tem um ponto que ela pode dizer, não sei, ou errei e tal, mas a sensação que eu tenho é que tem sempre uma outra pergunta que pode ser feita pela IA. Ela sempre pergunta, você quer mais alguma coisa? Eu posso te ajudar mais alguma coisa?
ao mesmo tempo que isso aponta para o ilimitado também, né? No lugar de que quando você vai a um terapeuta, não precisa ser um analista, tem algumas coisas que apontam para a castração e para o limite, que é o tempo, o deslocamento, se o analista vai, ou o terapeuta, o psicólogo vai atrasar ou não vai atrasar. Quer dizer, tem alguma coisa ali que já marca a castração, enfim, a inexistência, a gente pode dizer, né? A inexistência da relação sexual. E essa passagem final do filme, né, quando ela fala isso, vai ficando cada vez os espaços maiores, se não é isso que também está em jogo, se ela se a ficção também não aponta para esse limitado da IA. Acho que foi isso que eu pensei. Eu acho que a gente podia pegar, então, recolher mais um comentário. Como é seu nome? É Daniela. Então tá, vai lá, Daniela. Depois a gente retorna Eu também para estou de passagem como colega, sou de Minas. Gente, boa noite. Parabéns. Ei, Cleiton. Parabéns pelos comentários, acho que foram excelentes comentários. Eu fiquei com uma questão sobre a transferência aí nessa história, porque a gente está aqui pensando muito assim, o que afinal a IA consegue, já consegue, vai um dia conseguir, do lado desse simulacro que ela faz do terapeuta, analista, né? Mas pensando até do lado do paciente, analisante, do demandante ali, né, da sessão com a IA, como que fica isso, né? E eu concordo, assim, que a gente precisa pensar melhor, dizer melhor sobre, por exemplo, né, a presença do analista. Também acho que tem algo aí de um real, que é difícil de definir, daí a dificuldade da gente falar disso. Mas pensando assim, a forma clássica, né? A escolha de um analista que já passa ali de uma transferência, é um analista, um corpo, não é? Então, essa ideia assim desse corpo que vai fazer semblante de objeto ali. Então, transpor isso para essa realidade nova aí da IA, assim, para mim é impensável. Então, queria saber de vocês assim, como que a gente pode pensar em termos de transferência e se esse não seria é, o, o diferencial da prática psicanalítica humana que talvez jamais será simulado, treinado, não sei, pela IA, né? Considerando que tem ali o lado do sujeito, né, da pessoa que endereça, né, que vai endereçar ali. É isso, gente. Obrigada. E isso também me faz pensar no humor. Eu estava aqui pensando um pouco a partir da. A gente riu aqui, né, coletivamente, quando a Mel contou essa vinheta e me fez pensar um pouco nessa dimensão de como é que o humor aparece também na clínica, né? E, enfim, numa IA fica difícil de pensar. Então, Cleiton, você quer fazer algum comentário para a gente retornar para a mesa e concluir? Obrigada. Eu queria pedir para redirecionar a câmera para o público, por gentileza, do modo mais aberto possível. Pode ser? Isso, mais aberto. Isso, valeu. Obrigado. Bom, gente, eu achei fantástico, né? Os comentários, eu achei. Não daria para a gente tocar em todos eles. Eu vou tentar recolher um outro ponto para tentar enfatizar alguns elementos que eu considero que seriam um pouco importantes, né? Mas, por exemplo, conversando com alguns colegas, inclusive de Minas, Daniela, tudo bem? Alguns colegas que envolvidos, por exemplo, num projeto Freud nas Quebradas. Provavelmente vocês devem conhecer colegas que estejam, né, trabalhando lá. E estou num cartel com eles, e aí estavam comentando como que, de uma certa maneira, o fato de estarem engajados, de trabalhar com periferia, com comunidade, precarizados, como que isso poderia conciliar com uma clínica que não atrapalhasse a questão do rigor da clínica analítica e não saísse do lugar do analista. Então, estava um pouco às voltas com essa questão de se não eram tomados, se o que fazia eles irem para o campo seria alguma coisa da ordem do ideal político, e como articular isso com o desejo do analista. E eu
numa conversa, coloquei para eles, assim, em resumo, que se não se tratava de uma causa e não de um ideal, né? De alguma coisa que tocava e que fazia com que eles fossem para o campo para poder lidar com aquilo. É mais ou menos para dizer o seguinte: se você tem, me perdoem o exemplo, um presidente que tenha que tenha sido tocado, causado pela fome, pela desigualdade, provavelmente ele vai estar atento à fome e à desigualdade. Então tem um certo ponto aí que a IA, por não ser tocada por um ponto que a cause, porque ela ser uma rede que reúne todo tipo de informação, não tem como ela ser tocada por algo da fome ou da desigualdade. Né? Porque não é esse o ponto que pode provocar um certo, né, elemento que possa causá-la. Eu acho que isso tem a ver com por que um pouco a sua questão, Daniela, sobre a questão da transferência. Eu acho que tem alguma coisa aí que interessa a pensarmos no nosso manejo da clínica. Desdobrando isso um pouco, né, se me permitem me esticar um pouquinho mais. Quando a colega, que eu não sei o nome, me desculpe, trouxe o exemplo da amiga que, tem alguém mais bela do que eu e mostra foto, né? Olha que interessante. O que a IA respondeu? Ela desconversou. Qualquer um que dá supervisão para quem está começando a clínica, o grande aperto de quem está começando a clínica é quando o paciente começa a perguntar como é que a pessoa vai responder. Né? Então, assim, essa resposta da IA é a resposta mais chinfrinha, porque ela desvia da conversa. Né? É o que o Rodrigo falou, é uma resposta que tem. Ela não está levando em conta a posição do sujeito, ela está esquivando. Quando aperta demais, ela fala assim: é você. Ela não falou que era a outra, nem sei se era a outra, mas ela não falou. A insistência continua, ela diz: não, então, pera lá, como está insistindo, aí, por algoritmo, ela pode mandar para um terapeuta. Mas o que eu estou chamando a atenção? Ela desconversa e, quando diz que é a pessoa que perguntou que é a mais bonita. Aí eu passo para outra colega que diz que você não sabia que você não teria condição de responder desde o início? Não sabia, mas eu disse isso porque eu não queria te desagradar, não queria te decepcionar. É aí que eu quero chegar. Por que eu usei como uma brincadeira o espelho mágico amigo meu? Porque eu acho que tem uma lógica do espelho mágico amigo meu. E no espelho mágico amigo meu, a IA vai sempre refletir alguma coisa. Ela é um simulacro daquele que está articulando, que está conversando com você. Se ele é agressivo e ela vai sacando que o algoritmo dele é uma agressividade, ela vai rebater na agressividade. Se não é, ela vai ilustrar. Então, de uma certa maneira, eu acho que é por isso que eu também fui fazendo esse comentário sobre a questão da razão moderna. Né? A razão moderna quer tirar o que é ruído, quer tirar a loucura. Ou seja, a IA, se a gente for pegar a série adolescência, melhor dizendo, o que funciona ali como uma certa IA? O universo dos incels e red pills, que produzem o quê? Produzem sempre um determinado tipo de imagem sem ranhura. E aquele sujeito completamente identificado é como se ele tivesse encontrado nos incels, na IA, desculpa, no incel e no red pills, uma espécie de IA que dissesse para ele o que é homem, como que um homem responde para uma mulher, completamente diferente de um encontro de outros protagonistas da série, que é do pai e da mãe, que vai lhe lembrar que ele, aos 15 anos, por causa de um baile da escola, mata aquela menina. E o pai, no último episódio, aos 15 anos, também encontra com a mãe dele, com uma mulher, tocando Take On Me, vamos lá para depois relembrar o que essa música diz, não é? De um certo embaraço, se vai e volta, se vamos tentar mais uma vez, não rola, mas vamos tentar. Ou seja, o filme mostra de uma maneira muito interessante como que tem um encontro que com dificuldades, com tropeços, com embaraços, com a relação sexual não existindo, ainda assim vamos tentar dar um jeito. E um outro tipo de encontro que não tem isso, só tem o espelho
e deu no que deu. A lógica da IA, o problema maior da IA é que ela obedece à lógica que é oferecida a ela, que é ensinada. Se você vai municiar ela de racismo, ela vai reproduzir racismo. Se você vai injetar de coisas extremistas, ela vai responder com extremismo. Então, nesse sentido, eu acho que é essa lógica do espelho. A IA quer agradar. E aí funciona muito bem, porque tem muita gente querendo ser agradado. Né? Querendo ter você é maravilhoso, seja com que termos for. Seja com que termos for. Mas é isso. Obrigada. Rodrigo? Sim, eu queria só finalizar retomando esse ponto que o Clayton trouxe, da ideia da IA ser tocada, né, por alguma coisa. Porque realmente eu acho que esse é o fundamental. Eu eu não tendo aí por um caminho de dizer que a IA não é capaz disso, não é capaz daquilo, não é capaz de fazer silêncio, não é capaz de objetuar. Eu não acreditaria muito nessa via. Eu acho que a IA é capaz de coisas muito impressionantes se ela for treinada para isso. Primeiro que, assim, boa parte desses exemplos que a gente está citando certamente são da versão gratuita do ChatGPT, né? Que é infinitamente menos refinada do que a versão paga. Então, já tem isso, né? Essas conversas aí com a versão paga já vão para... É outro patamar, como diria o Bruno Henrique. É, agora, então, assim, eu não acredito muito nessa ideia de não é capaz de fazer esse silêncio. A gente já falou quantos não é capaz disso que já ficaram pelo caminho, gente? Quantos, né? Já ficaram pelo caminho. Então, eu acho que o único ponto que realmente a gente pode dizer é esse que o Clayton trouxe do ela não é tocada pelo trauma. E, de fato, isso está em Lacan muito claro, né? Porque eu acho que ele mesmo, como ficou a primeira parte inteira do ensino dele, ressaltando a dimensão simbólica, ensinando o que que era o simbólico, resgatando a dimensão simbólica que tinha se perdido nos pós-freudianos, e ele fala da máquina simbólica, tem todo um trabalho dele. Chega ali, cenário 10, 11, né? Ele tem que corrigir um pouco os rumos, mudar um pouco o rumo, e tem um lugar que ele pergunta assim: mas vocês acham o quê? Que a linguagem entra no sujeito como se fosse um insignificante que vem voando com a asinha de anjo e entra na pessoa, né? Não é assim, não. A linguagem, ela é uma resposta ao encontro traumático com o sexual. Então, a linguagem não entra como se fosse uma máquina simbólica na vida da pessoa. A linguagem é uma resposta ao encontro com o gozo. Gozo que é sempre hétero. Mesmo o gozo da... Ele estava falando acho que da ereção do menininho. Ele falou, não, a própria ereção é hétero, né? E é óbvio, né? Nesse sentido do que é interno e externo e tal. Então, ele vai frisando cada vez mais isso, que a linguagem é uma resposta ao trauma sexual, no mesmo lugar que ele está frisando que o desejo do analista também não é uma coisa alada que vem voando também. O desejo do analista é uma decorrência do que esse analista fez com o seu trauma, né? Ele até tem um lugar que ele fala, eu estava pesquisando aqui, não sei se eu vou achar agora, no seminário 11, quando ele estava no desejo do analista, ele fala assim, ele pega os pós-freudianos, aí ele fala: o Abraham queria ser uma mãe completa, o Ferenczi era o filho pai, o Nürnberg queria uma posição divina. Ele vai dizendo um pouco, e ele não estava criticando, não. Assim, ele não era uma crítica, ele estava mostrando que assim, cada um ali está limitado por um certo sintoma, né? E ele opera a partir do sintoma dele. Então, nesse ponto de fato, eu acho que a gente pode dizer, isso a IA não tem. A linguagem dela não provém de um encontro com o trauma. Beleza. Qual a consequência disso para a operação dela? A gente não sabe. A gente não sabe. É por isso que eu acho que é uma pesquisa. O fato de que a gente opera a partir do nosso sintoma como que isso aparece na clínica? Então, acho que assim, é mais interessante a gente fazer essa pesquisa do que a gente querer se assegurar de antemão, dizendo, não, não vai conseguir fazer silêncio. Não, não, essa interpretação mesmo não vai conseguir. Isso é basicamente o medo levando a gente a dizer que não vai dar. Mas, cara, já foi muita coisa, né? Então, assim, onde é que a gente é limitado? Eu lembro de uma, só para finalizar,
de uma supervisão que eu estava falando, eu estava relatando a fala de uma paciente sobre um encontro amoroso, assim, e ela estava reclamando que o cara tinha se comportado dessa maneira e feito isso, feito aquilo. Era uma situação queixosa e eu estava relatando essa supervisão. O supervisor falou assim: não, nessa hora você fala assim, tá aí um encontro perfeito. Era uma frase um pouco provocativa, digamos. E eu pensei, cara, eu nunca falaria isso. Eu não falaria isso. Não é só. Mesmo depois da supervisão, se eu tiver uma outra dessa, eu não falaria isso. E assim, tá certo, a interpretação é boa, eu entendi, mas eu não falaria. Então, assim, o que que é isso, né? Tem alguma coisa do eu não falaria, porque eu não falo qualquer coisa, né? Eu falo alguma coisa dentro de um campo de possibilidades que pode ser ainda a minha neurose atuando, pode, mas assim, sendo um pouco, pode ser alguma coisa já depurada também, que não, isso eu não falaria, porque tem algo aí do meu encontro com o trauma e tal, que limita e que faz com que você esteja ali dentro, certo? Mas então, eu acho que é uma pesquisa. Por que que o fato de que eu não falaria isso é importante? Será que é importante? Porque acho que a gente vai ver coisa muito impressionante. Ninguém treinou a IA para interpretar analiticamente, porque é exatamente o que tenta se evitar, o que o Clayton estava falando. É muito perigoso. Então, a IA é treinada para não interpretar, porque isso pode dar ruim. Né? E aí, isso é um dos maiores perigos que a IA tem. Ela fala coisas que levem as pessoas a se angustiarem, a se matarem, a piorar o sintoma, a desencadear. Então, ela é toda treinada para não fazer. Agora, basta você soltar as amarras que ela já vai dar interpretações muito impressionantes para as pessoas. Não precisa nem, não é nem o que vai fazer, ela já está limitada pela segurança. Agora, se tiver alguém que treina, que tira essas amarras e que dá uma treinadinha para interpretar como os analistas interpretam, cara, nossa senhora, eu tenho certeza que já hoje, com o que tem hoje, já teria coisas muito impressionantes como resposta da IA para o que ela escuta. Então, é isso. Eu não acho que a gente deveria acreditar muito que não é capaz disso, não é capaz daquilo. Acho que a gente tem que entender como que os nossos limites sintomáticos são operadores e limites na clínica ao mesmo tempo, e é uma coisa que eu acho que é totalmente em andamento. Gente, o papo tá muito bom, mas o avançado da hora nos impõe aqui um limite também. Você quer dizer mais alguma coisa, Cleiton? A gente ficou curioso com a sua risada. Não, achei ótimo, assim, o aviso que o Rodrigo está fazendo para a gente, né? É. E todo mundo que já leu Frankenstein do Mary Shelley ou gostou do Blade Runner, tá um pouco divertido disso, né, Rodrigo? Gente, Tem esse a gente caráter. está encerrando, né? Então, eu queria só agradecer a participação de vocês, gente. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Muito obrigada, Cleiton. Foi muito bom contar com a sua participação. Muito obrigada. Obrigada, Rodrigo, também. Obrigado, Cleiton. Um abraço, cara. Bom fim de semana. Até a próxima. Valeu, gente. Um abração. Obrigada, Muito gente. legal Boa de ver noite. vocês. Tchau, tchau.